participantes da EJA do ciclo 1, tudo bem com vocês? Bom, desejo que todas e todas estejam bem. Como vocês devem saber, a gente está aí avançando com a campanha de vacinação contra a Covid-19 e você que já pode tomar, corre lá e se protege, tá bom? Não demora, porque as vacinas, elas ajudam aí a nos proteger, tá bom? Eu tô ansiosa aguardando aí pela minha vez de me vacinar. Agora me contem, vocês estão se exercitando, falando em cuidar da saúde? Vocês estão se movimentando, se exercitando? A gente falou bastante sobre isso no programa anterior, né? Dei bastante dicas aí de exercícios para serem feitos. E a entrevista que vocês realizaram com os adultos próximos aí de vocês sobre as brincadeiras? Descobriram coisas legais? Conta pra gente, tá? Compartilhem. Em nosso último programa, então, como eu comentei agora, a gente falou sobre movimentar-se, falamos principalmente sobre mente sã, corpo são, né? E eu disse que hoje a gente falaria bastante sobre alimentação saudável, que também é fundamental para a nossa saúde, ainda se a gente colocar os dois juntos, né? Falamos aí sobre esse assunto, e a gente falou sobre esse assunto de alimentação saudável quando a gente falou sobre energia que o nosso corpo precisa. Não sei se vocês também estão lembrados, né? Bom, então, vamos lá. A nossa alimentação, ela influencia diretamente na nossa saúde, né? Então, uma alimentação adequada, ela garante o bom funcionamento do nosso corpo, tá? Mas, o que é, então, se alimentar bem? O que vocês acham? Bom, a gente pode dizer que se alimentar bem é consumir os alimentos com variedade, equilíbrio e moderação. Ou seja, sempre tem que prestarmos atenção no que a gente está comendo e na quantidade também que a gente está comendo, tá? Por exemplo, se a gente está comendo muitos doces, muitas frituras, né, gorduras e poucas verduras e legumes, é sinal que a gente precisa buscar uma alimentação mais adequada e mais equilibrada, não é? A alimentação saudável e equilibrada, ela normalmente é rica em vitaminas e minerais e acompanhada ainda das atividades físicas lá que a gente conversou na terça-feira, elas fortalecem nosso sistema imunológico, que é aquele que nos protege, melhora a nossa qualidade de vida e aí automaticamente já previne algumas doenças, né? Previne doenças. Para a gente entender como nos alimentarmos melhor, a gente vai analisar, né, a pirâmide alimentar, que eu acredito que muitos de vocês talvez já conheçam, então a gente vai relembrar para quem já conhece. Quem não conhece é uma novidade. A pirâmide alimentar atual brasileira, ela é composta por 8 grupos que relacionam-se com 4 níveis. Então aí, ó, eu tô mostrando para vocês aí a pirâmide. Ó, o grupo 1 são os energéticos, são os que estão ali embaixo, na base, tá? O grupo 2 e o grupo 3 são os reguladores. Aí, mais para cima, o grupo 4, 5 e 6, que são os construtores. E, por fim, pequenininho ali em cima, os 7 e 8, que são os energéticos extras. Olhando a pirâmide, vocês podem perceber que da base até o topo, a gente vê a quantidade indicada a ser consumida, tá? Por exemplo, na base, que é a parte de baixo aí, estão os alimentos que a gente deve consumir em maior quantidade, né? Aí conforme vai subindo aí a pirâmide, vocês estão vendo, vai diminuindo aí a necessidade do consumo de alguns alimentos. E como vocês podem perceber, nós incluímos na base, ali embaixo, água e líquidos, que são essenciais aí para o nosso organismo, tá? Lembrando que quando a gente está falando em líquidos, a gente não está se referindo ao consumo de líquidos como refrigerantes e bebidas alcoólicas, tá? A gente está falando especificamente de muita água potável, sucos naturais, tá bom? Por isso, acho que a gente também já conversou sobre isso, mas é sempre bom lembrar, beber pelo menos 2 litros de água por dia. Então tá, continuando aí a análise da pirâmide alimentar, mais um pouquinho, nós podemos visualizar através dos desenhos também alguns fatos bem importantes, né? Como, por exemplo, ó, evitar o consumo de alimentos ricos em açúcar e gordura, né? Que você tá vendo o menorzinho ali em cima, né? A gente também precisa evitar o consumo de carnes processadas, como, por exemplo, o quê? Salsichas, linguiças, presunto, bacon, peito de peru, salame, são carnes processadas, tá? Aí, mais aí pra baixo, vocês vão ver pra gente consumir mais o quê? Frutas, legumes, verduras, grãos diversos, oleaginosas, tubérculos, raízes, as carnes não processadas, os ovos, que são saudáveis e excelentes fontes de fibras e vitaminas e minerais também, tá?
Um detalhe fundamental, agora, mais do que nunca, a gente não pode esquecer também aí da importância da higienização dos alimentos, né, antes de consumi-los. E ainda o que é importante também é a gente reduzir o consumo de sal, né, preferindo utilizar temperos naturais nos nossos alimentos, como alho, cebola, pimenta, manjericão, salsa, cebolinha. E evitem também o uso de temperos em cubos, aqueles que vocês já compram prontos, industrializados, tá? A gente vai ver agora 10 passos que a Organização das Nações Unidas vai mostrar aí pra gente para uma alimentação saudável. Vamos ver? Você conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira? É uma ferramenta simples que explica as diretrizes alimentares oficiais para a nossa população, promovendo uma alimentação saudável, acessível e de acordo aos costumes brasileiros. Você vai encontrar informação e recomendações sobre como comer adequadamente, escolhendo alimentos naturais e nutritivos e, ao mesmo tempo, promovendo o cuidado do meio ambiente e o bem-estar da sua família e comunidade. O guia apresenta 10 simples passos para alcançar uma alimentação saudável. 1. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados. 2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades. 3. Limite o consumo de alimentos processados. 4. Evite alimentos ultraprocessados, que são aqueles que sofrem muitas alterações em seu preparo e contêm ingredientes que você não conhece. 5. Coma regularmente com atenção. Prefira alimentar-se em lugares tranquilos e limpos e na companhia de outras pessoas. 6. Faça suas compras em locais que tenham uma grande variedade de alimentos in natura. Quando possível, prefira os alimentos orgânicos e agroecológicos. 7. Desenvolva suas habilidades culinárias. Coloque a mão na massa, aprenda e compartilhe as suas receitas. 8. Planeje o seu tempo. Distribua as responsabilidades com a alimentação na sua casa. Comer bem é tarefa de todos. 9. Ao comer fora, prefira locais que façam a comida na hora. 10. Seja crítico. Existem muitos mitos e publicidade enganosa em torno da alimentação. Avalie as informações que chegam até você e aconselhe os seus amigos e familiares a fazerem o mesmo. Utilize o guia na sua casa, colégio, comunidade e serviço de saúde. Você estará ajudando a promover a saúde da sociedade brasileira, hoje e no futuro. Bacana, né? E agora nós vamos pensar juntos, vamos pensar juntas numa expressão conhecida. Vamos ver se vocês se lembram. Você é o que você come. Vocês já devem ter ouvido, né? Será mesmo que a gente é, né? Que nós somos o que nós comemos? Bom, nós sabemos que, infelizmente, no mundo, muitas pessoas ainda sofrem com a falta de alimento, né? Às vezes não tem o que comer. Mas tem também um fato que só vem crescendo aí no mundo e ultrapassa as mortes por desnutrição. É o aumento de mortes por doenças causadas pela obesidade. Porque o aumento de peso, né, da população mundial provoca doenças como a diabetes, a hipertensão e entre outras doenças, tá bom? E por que será que isso tem acontecido? Né? O que vocês acham que tem acontecido para que essa causa de morte esteja aumentando, né? Existem vários motivos, né? Por exemplo, a vida corrida, né? Aquela que não sobra tempo para parar, para comer com calma, né? Aí a gente acaba substituindo uma refeição por um lanche, geralmente rico em gorduras, né? Além do refrigerante que muitas vezes vem acompanhando aí esses lanchinhos, né? Uma outra razão, deixamos de levar para o trabalho uma boa marmitinha de casa, né? Com aquela comidinha que a gente faz e a gente substitui essa marmitinha pelos famosos fast foods, que a propaganda, a mídia mostra pra gente como se fossem tão gostosos, né? Mas na verdade são alimentos muitas vezes ricos em sódio, né? O que acaba nos fazendo mal. Uma terceira razão aí, as propagandas que valorizam
tanto alguns alimentos e bebidas que parece até, por exemplo, que o refrigerante da propaganda mata mais a sede do que a própria água, né? Então a gente precisa estar sempre atentas a essas propagandas, porque eles querem, no fim das contas, só te convencer a consumir, né? Não tem muito a oferecer. Então, é legal olhar sempre os rótulos das embalagens desses refrigerantes, né? Desses alimentos, por exemplo, e verificar o quanto de sódio e o quanto de açúcares eles contêm, né? Que é o que faz mal, assim, à primeira vista, né? Que é, na verdade, tudo que a gente não precisa. Então, observar os rótulos, né? E conversar com familiares, aí, amigos, amigas e educadores sobre isso, né? A importância de verificar aí o que tem naquele alimento. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, recomenda, para vocês terem uma ideia, o consumo de 50 gramas de açúcar por dia para uma pessoa. E só uma latinha de refrigerante tem 37 gramas de açúcar. É muita coisa, né? Vocês percebem o quanto de açúcar às vezes a gente ingere e não percebe, né? Um copo de 350 ml de refrigerante de cola, por exemplo, possui tanto açúcar ou mais quanto 4 brigadeiros. Mas ninguém acha estranho tomar vários copos, né, do refrigerante numa única refeição. E ó, que coisa, a indústria ela produz garrafas cada vez maiores para que todos da família consumam cada vez mais, né, mais e mais esse produto. É legal a gente pensar e ficar atento aí como que a gente às vezes é dirigido para essas ações, né? E ainda tem mais um detalhe, vocês já pensaram que também a gente come quando a gente nem sente tanta fome? A gente não tem às vezes a gente não tem essa percepção, né? Às vezes a gente come, por exemplo, para comemorar, né? A gente vai numa reunião familiar, tal, não nos dias de hoje, né? E mesmo já saciados, já satisfeitos, a gente continua comendo aquele docinho a mais, né? E por aí vai. Vocês acham que isso é saudável? Às vezes não ter essa percepção, não vou comer isso. Lembrem que o nosso corpo ele não precisa de tanto açúcar e nem de tanto sódio, tá? Então, ter uma alimentação saudável é exatamente conseguir aí também fugir desses excessos, tá? Ter uma alimentação saudável é principalmente também, né, analisar a qualidade do alimento e não a quantidade, tá certo? Bom, agora que já conhecem aí a pirâmide alimentar, mostrei pra vocês, vocês vão buscar por ela, né, quando tiverem alguma dúvida. A pirâmide alimentar lá é legal, o seu corpo, ele vai agradecer e você se protege aí dos problemas de saúde. Bom, mas aí a gente se pergunta, ter uma refeição equilibrada é caro? O que vocês acham? Vocês acham que fica mais caro se a gente for pensar em tudo isso que a gente tá falando? A gente sabe que a gente vive tempos difíceis agora com a pandemia, né? Aumento de desemprego, né? O aumento dos preços dos alimentos, inclusive o aumento dos preços dos alimentos da cesta básica, né? Pensa, nunca que a gente ia imaginar pagar tão caro aí pelo arroz ou pelo óleo, né? Por exemplo, que a gente consome sempre. E quando a renda diminui, a primeira alternativa, quase sempre, né? São os pratos rápidos, instantâneos, né? Que acabam saciando imediatamente a fome, mas são pobres em nutrientes, são repletos do sódio que eu tenho falado tanto aí, do açúcar também, gorduras trans, além de terem pouco ou às vezes nenhum valor nutricional. Então, como que a gente pode então economizar e comer melhor? Então vamos lá, eu vou dar algumas dicas que são bem importantes aí para conseguir aí isso que parece que não é possível, mas vamos lá para as dicas, ó. Valorizar os itens da cesta básica, como o arroz, né, o feijão, que formam uma combinação completa aí de proteína vegetal, tá? Uma outra dica, comprar alimentos da estação e que estão em promoção, né? Organize o que você vai cozinhar com base nesses alimentos da estação e que tem aí o melhor preço, às vezes dá uma variada, né? Uma terceira dica, inclua sempre na sua alimentação frutas e vegetais que satisfazem, né, devido às fibras e impedem os famosos lanchinhos fora de hora, que custam caro e às vezes nem alimentam, né, assim, não saciam. Quarta dica, se tiver espaço, organize um canteiro. Hoje em dia, muitas pessoas têm aproveitado aí pedacinhos do quintal ali de casa, né, vasos e floreiras para plantar a sua própria horta caseira. Inclusive, a gente mostrou isso aqui em um programa lá no mês de março. Vocês estão lembrados? Né? Eu mostrei até umas fotinhos aí de umas hortas. Esses alimentos plantados em hortas ajudam, né, na economia e acabam que estão livres de agrotóxicos, né, o que é muito bom. Uma quinta dica, evite o desperdício dos alimentos, né? Existem receitas super saudáveis realizadas com o aproveitamento total de alimentos. Inclusive, algumas escolas aí da nossa EJA
antes da pandemia, acabaram desenvolvendo projetos muito legais e interessantes sobre esse tema. E os educandos e as educandas participaram ativamente aí das produções das receitas. Nossa, bem legal, né? Agora a gente vai complementar esse nosso papo legal aí sobre desperdício de alimento. Vamos lá? O desperdício de comida não é uma questão só social. Enquanto a gente tiver fome no mundo, o desperdício é uma coisa que não deveria ser muito aceitada, né? A gente não deveria olhar isso com muito conforto. Mas na realidade, quando a gente desperdiça alimento, a gente está desperdiçando meios de produção, a gente está desperdiçando fertilizantes, a gente está desperdiçando os defensivos, a gente está desperdiçando energia, né? A energia basicamente que a gente usa para fazer produção de comida, ela é oriunda de combustível fóssil, né? Ou seja, se eu conservar melhor o meu alimento, ou desperdiçar menos o meu alimento, eu estou conservando bem esses meios de produção. Então, assim, eu vou gastar menos adubo, eu vou gastar menos defensivo, eu vou gastar menos combustível para estar produzindo isso aí. Então, é uma questão até mesmo, não é só econômica, é uma questão de conservação ambiental. Os maiores perdas, né, de produtos alimentícios, né, principalmente hortaliças, estão exatamente no período que antecede a sua chegada na nossa mesa. A nossa sociedade, ela exige muito da qualidade desses produtos. Então, assim, depois da produção, há uma série de etapas que eles são classificados. E nessa classificação são descartados bastante produtos consumidos. Primeiro, quando a gente tira o alimento do campo, a gente já seleciona para poder levar ele para os mercados onde eles serão consumidos. Depois que ele chega aos mercados, eles sofrem novamente uma classificação, e essa classificação, quando ele vai para a grande gôndola do supermercado, parte daquele alimento é perdido. E depois, quando a gente coloca até mesmo dentro da nossa casa, a gente acaba fazendo isso também. A gente compra muitas vezes mais alimento do que a gente consome, ou até mesmo a gente faz uma nova classificação dentro de casa e parte daquele alimento a gente acaba não consumindo também. E esses números aí, se a gente for somar, são números assustadores. A gente deve consumir uma fração não muito grande do que é produzido exatamente nesse processo de classificação. Para a gente reduzir a perdas, né, de alimento ou desperdício de alimento, primeiro a gente tem que começar dentro de casa, né? A gente procurar comprar aquilo que a gente vai consumir. Depois, nesse último processo, a gente começa a andar de trás para frente. Quando o pessoal do supermercado faz uma classificação, aquele alimento que está sendo descartado, ele provavelmente poderia estar sendo utilizado. Bacana, né? Quando então a gente evita o desperdício de alimentos, a gente acaba evitando o desperdício dos recursos naturais para a produção deles, né? Como é o caso da água e da energia. Sem falar também, claro, no trabalho de inúmeras pessoas envolvidas em todo o processo aí, né? E no dinheiro que a gente gasta em um alimento que a gente não consumiu, né? Acabamos não consumindo. E ainda precisamos lembrar que muitas pessoas em todo o mundo ainda sofrem com a falta de alimentos, né? Por isso, vamos valorizar os diversos alimentos e, claro, nos alimentarmos de maneira saudável. E aí, vocês estão prontos para a nossa proposta de atividade de hoje? Legal! A proposta de hoje é uma pesquisa. A gente vai entender, então, juntos aí como anda a sua alimentação, a nossa alimentação, né? Mas aí você vai fazer a sua em particular, vocês vão pesquisar usando a pirâmide alimentar, que eu coloquei aqui no programa e você também consegue achar pesquisando. Então, vocês vão organizar um calendário, tá? E vão registrar por uma semana quais alimentos você mais consome e quais alimentos você menos consome. Se você quiser, você pode ampliar, tá bom? Para 15 dias ou um mês, se você quiser, tá bom? E aí, vocês vão então avaliar a partir disso e ver se a sua alimentação tá equilibrada ou se você precisa mudar, né? O que você precisa mudar? Acrescentar alguma coisa, tirar, comer mais alguma coisa? Você poderá fazer o mesmo acompanhamento se quiser e também com algum familiar que mora aí com você, né? Vizinho, amigo. E não esquece, compartilha com a gente utilizando a hashtag SaberesEmCasaEja.
Chegamos ao final de mais um encontro. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau.